Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Também deixem o like pra fortalecer, que hoje temos bastante novidades aí sobre o Coringão, tá? Temos aí uma coletiva de imprensa do Duílio, atacante se apresentando aí na nossa equipe. Temos Copa do Mundo de novo, hoje temos aí França e Marrocos, tá? Valendo uma vaga na final. Ontem a Argentina passou o carro na Croácia, né? Meteu 3-0 aí. Um jogo assim bem contundente da seleção argentina. E é isso, já temos aí Léo Messi na final da Copa domingo. E hoje sai o adversário, né, da equipe da seleção argentina. Vamos pra cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a novidade do dia, da semana, o assunto de hoje do Corinthians principalmente, foi o anúncio do Vitor Pereira como técnico do Flamengo, tá? Anúncio oficial, saiu a publicação, tá? Nas redes sociais aí do Flamengo, anunciou aí o acordo e tudo mais, só que não foi oficializado a assinatura do contrato. Só falou que o Vitor Pereira vai ser o novo treinador do Flamengo e tudo mais, não deu detalhes. Só tem arte, Vitor Pereira, novo treinador do Flamengo e tal. E aí, cara, era o que tava faltando, tá? A gente já tinha aí todas as informações, já sabia que ele havia se encontrado com o presidente do Flamengo, fez reunião, tal, seguiu. E aí faltava isso agora, esse anúncio oficial por parte do Flamengo e que foi feito, tá? Se faltava, foi feito. Vitor Pereira vai comandar o Flamengo em 2023. Diante disso, o Duílio, que eu até trouxe aqui para vocês, que estava afastado, estava hospitalizado, internado, marcou uma coletiva de imprensa para hoje, 11 da manhã, tá? Para trazer aí algumas explicações para a torcida do Corinthians. Primeira vez aí que a diretoria fala desde a saída do Vitor Pereira. Até então não haviam falado sobre nada, nem sobre contratação, nenhum outro assunto. Vem aí o Duílio a público, tá? Para trazer aí explicações sobre a situação do Vitor Pereira e outros assuntos. Já vou até começar, tá? Trazendo aí o que o Vitor Pereira falou sobre. Ele falou, todas as condições de trabalho foram dadas. A continuidade do trabalho seria muito boa para o Corinthians. O que foi colocado para nós foi colocado também para os torcedores e eu lamento a frustração, mas ele mentiu. Tudo que sabemos foi colocado a vocês. Uma doença da sogra, ele preferiu sair por isso. O Corinthians é maior que tudo isso. Vamos em frente, temos condições para isso e um elenco para seguir. Então o Duílio foi e explicou, a gente contratou os jogadores que ele pediu, Rafael, Fausto, Yuri Alberto, Maicon, Júnior Moraes, Balbuena. Demos condições de renovação, tá, para ele renovar o contrato para 2023, só que o Vitor Pereira chegou, mentiu para a torcida, mentiu para a imprensa e mentiu para a diretoria. Quanto a isso, é um mau caráter. É o Vitor Pereira sendo um mau caráter. Simples e objetivo, tá? Duílio completou. Não conversei e não converso mais com o Vitor. Tenho nada para falar com ele. O Flamengo viu um profissional livre que não seguiria, contrato se encerrando e foi atrás. O Flamengo não tem nada a ver com a história, um profissional que mentiu, tocou a vida dele, não sei se já assinou, não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre isso. Temos muitas coisas boas para fazer nesse último ano de mandato. E aí, cara, pra mim é uma situação assim. Primeiro, que até pra explicar aí pra torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo acha que o Corinthians, ou que a nossa torcida está brava com o Flamengo. Não. O Vitor Pereira poderia estar fechando com o Cuiabá, com o Santos, com 15 de Piracicaba, com qualquer time brasileiro. Qualquer time. O meu time de várzea aqui. Ele falou que não seguiria no Brasil, que iria retornar para a família dele para cuidar da sogra. A partir do momento que ele continua no Brasil, ele não está cumprindo com a própria palavra.
E aí é o sentimento de traição. Simples. Não é porque ele fechou com o Flamengo. Ele podia ter fechado na Série B com o Avaí. O sentimento seria o mesmo. O mesmo. Tá? E aí, o que foi perguntado pro Duílio? E como que fica a situação aí do Corinthians com o Vitor Pereira? Porque o contrato dele só encerra dia 31. Tá? Se o Corinthians quisesse rescindir antes, teria que pagar a multa. Por incrível que pareça, 15 dias antes, tem que pagar a multa. E aí perguntaram, pô, vai pagar o salário dele do último mês, 10º, como que fica essa situação? E aí o Duílio explicou da seguinte forma. O Corinthians não atrasou nem uma hora o salário do Vitor Pereira. Foi tudo pago corretamente, nunca existiu atraso, agora é uma questão mais jurídica. Acredito que não há nada que possa ser feito. Alguém que passou por aqui e saiu pelos fundos. Escolha dele, se existir algo que possa proteger o Corinthians, será feito. De imediato, não há nada que possa ser feito. Se tiver que pagar, vamos pagar. Se não precisar pagar, não vamos pagar. E aí a dúvida que fica agora para nossa torcida. Para nossa torcida. Como assim o nosso presidente não sabe o que tem que pagar e o que não tem que pagar para o Vitor Pereira? Como assim? Ou tem que pagar algo, ó, a gente vai ter que pagar o 10º, a gente vai ter que pagar o último salário, a gente vai ter que pagar isso, tá? Que tá previsto em contrato. Ou não tem que pagar nada. Tá? Ou você chega e fala, não, a gente não tem que pagar nada pro Vitor e tal. Que história é essa? Não, se tiver que pagar, a gente vai pagar, senão a gente não paga. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Quando eu falo a questão do amadorismo, tá? Que não são profissionais. Tem gente que reclama aqui. Tem gente que vem e reclama, tá? Pô, é difícil, cara. É difícil. Sobre o Fernando Lázaro, ele deu diversas explicações, tá? Ah, a gente tá vendo aí a Argentina numa final da Copa do Mundo com um cara que é ex-auxiliar. O Fernando Lázaro tem um currículo aqui dentro e tal. O Carille deu certo. Tá, mas para um Carille que deu certo, temos o Osmar Loss que deu errado. Temos o Coelho que deu errado. O Silvinho, que na minha opinião deu errado, que era uma grande aposta da diretoria. Então assim, não dá pra cravar nem que vai ser o melhor técnico, nem que vai ser o pior, tá? A torcida vai apoiar e muito. Por fim, tá? Por fim, tivemos aí um comentário do Duílio sobre o Rodrigo Santana, que foi contratado e depois foi desfeita a negociação. Mais uma vez vou trazer aqui a explicação, dessa vez o nosso presidente. Ele falou, ó, o Corinthians é democrático, sempre lutou pela democracia e seguirá assim por toda a sua história. O que eu queria separar aqui é que não estamos discutindo se votou em candidato A ou B, se é direita ou se é de esquerda. Nesse caso, o que estava sendo defendido por esse profissional era um golpe militar, o fim da democracia. A opção foi não contratar. Se quer seguir defendendo isso, direito dele, mas a democracia permite que nós não o contratemos. Defender o golpe e não virar. Ponto. Agora tá explicado pra vocês? Porque eu tentei aqui de diversas formas explicar e um monte de gente reclamando comigo. Ai, só porque votou em candidato A, o Corinthians não contratou. Não foi esse o problema. A gente tem diversos jogadores que votam em candidato A, B, C ou D. A questão foi, o cara veio defendendo um golpe militar. E o golpe militar significa o fim da democracia. Simples, tá? Simples e objetivo. Espero, tá, que agora vocês entendam essa situação. E aí, isso só reforça o que a gente falou sobre o Jassa, que é conselheiro do Corinthians, que não tem cargo no clube e que defendeu a mesma ideia do Rodrigo Santana. Só que o Duílio vai ficar quietinho. O Duílio deu uma coletiva de imprensa de quase 1 hora e não citou essa situação. E não vai citar, não vai falar. Entendeu? Nesse sentido, o que eu vejo? Uma grande hipocrisia da nossa diretoria, tá?
uma grande hipocrisia da nossa diretoria. Ou você tem a mesma atitude com todos, ou você não tem com nenhum, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o atacante Romero já desembarcou aqui em São Paulo, tá? Ele chegou a postar story, né? Viajando de avião com a bandeirinha do Brasil lá, né? Tava vindo já pro Brasil, desembarcou aqui em Guarulhos, tá? Na noite aí de terça-feira, ontem à noite, né? No caso, e se apresenta hoje já no CT do Parque São Jorge, tá? Não, no CT Joaquim Gravo, Parque São Jorge é outro lugar. Falou rapidinho com a imprensa, tá? Ele falou, a expectativa muito grande pro meu retorno, muito grande mesmo. Ainda não falei com nenhum jogador do elenco, a gente vai falar com eles aí hoje, né? E pra Fiel, deixo um grande abraço pra todos e vai Corinthians, tá? A situação do Romero aí deve ser anunciado ainda essa semana, tá? Já deve iniciar aí a pré-temporada com os jogadores, depois deve ser apresentado, né? Alguns atletas já fizeram esse caminho, começa a treinar, depois vem para apresentação oficial, mas é isso, Romero fechado para ser um dos atacantes do Corinthians para a temporada de 2023. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!